Por quê? Aparentemente, do nada, alguns produtos ficam mais caros. Algo do tipo que aconteceu, por exemplo, lá na greve dos caminhoneiros, né, que aconteceu há alguns anos atrás. Por que os produtos ficaram mais caros nesse período? Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente conversar sobre economia. Meu nome é Maicon e neste vídeo nós vamos conversar sobre os fatores que afetam a oferta. Na nossa conversa sobre a interação dos dois, oferta e demanda, a gente viu que oferta nada mais é do que a quantidade que um vendedor, um produtor, quer vender de seu produto de acordo com o preço, né, que o consumidor está disposto a pagar. Então, quanto maior o preço um produtor, um vendedor consegue pelo seu produto, mais incentivado ele é a produzir e vender aquele produto. Porém, há outros fatores além do preço que fazem com que a oferta aumente ou diminua. Então, só lembrando aí, recapitulando, o gráfico, se nós formos fazer uma análise, desenhada aí dessa relação entre oferta e demanda, a oferta ela é dada de forma crescente. Então, quanto maior o preço, do produto, mais o vendedor, o produtor vai querer produzir para poder então vender e ganhar, o seu lucro sobre a venda desse produto. Então, quanto maior o preço, mais esse vendedor, esse produtor vai querer produzir para poder vender. Certo? Então, essa é a relação. Porém, há diversos fatores que não estão relacionados diretamente com o preço, então não afetam o deslocamento ao longo da curva, de oferta, mas que faz com que essa curva se desloque para cima ou para baixo, Estilo que acontece com a nossa curva de demanda quando a gente conversou sobre os fatores que afetam, a curva de demanda. Mas a oferta, a gente tem muito mais fatores, digamos assim, que afetam essa curva, que fazem com que ela se desloque. Um dos fatores que mais influenciam, e principalmente numa economia como a nossa, são os impostos, por exemplo. Então, quando há um aumento dos impostos, o produtor, ou o vendedor desse produto, ele é desestimulado a produzir e vender, consequentemente, fazendo com que a curva desloque para a esquerda ali, de forma que para, ser incentivado para produzir mais, ele vai querer um preço maior, isso de acordo com o valor que está ali, a demanda, Então, desloca para a esquerda ali, ele vai querer, um valor superior para poder ser incentivado a produzir e, consequentemente, vender. Fator semelhante também acontece com inovações tecnológicas. A curva de oferta, muita gente pode relacionar, por exemplo, com o custo, do produtor, por exemplo, a produzir aquele produto. Se há uma inovação tecnológica, a curva vem para baixo, desloca para a direita, aí no caso, torna esse produto mais barato de se produzir, A inovação tecnológica tende a fazer isso, produzir mais, gastando menos, possibilitando que esse produtor, por exemplo, tenha um lucro maior. Então, se a curva desloca para a direita, faz com que ele consiga, uma produção, às vezes, no mesmo nível, mas a um custo inferior. Então, ele é incentivado, sim. Nesses fatores, como o que acontece lá com a demanda, afetam diretamente. A gente consegue até entender, Não, faz sentido. Se há um avanço tecnológico, fica mais barato para ele produzir aquilo ali, Ah, não, mas tem um custo da tecnologia em si, de se produzir essa tecnologia. Aí é um fator extra, que não entra na nossa análise. Provavelmente o produtor ele pode ter um valor destinado à pesquisa e desenvolvimento, mas após, já incorporar isso à sua produção, o custo cai e ele consegue ali ter ganhos de produção. Então, um desenvolvimento tecnológico, por exemplo, possibilita que ele diminua seus custos e consiga produzir de forma mais eficiente, possibilitando, caso ele quisesse, produzir a um custo menor e até oferecer ao mercado o mesmo produto a um preço inferior para ganhar da concorrência, por exemplo. Então, a tecnologia, é um fator que influencia positivamente. O desenvolvimento tecnológico influencia positivamente, desloca a curva de oferta para a direita ali, representando ali ganhos, sobre o custo da produção. Então, desloca sim a curva.
Lembrando, se não está relacionado a preço diretamente, então desloca a curva, não anda na curva. Então é um fator aí interessante a gente analisar. Eventos climáticos também afetam muito essa oferta. Então, por exemplo, se há uma seca prolongada que faz com que haja uma perda, né, da produção, vai haver uma restrição de oferta. Então vai gerar ali, né, um deslocamento para a esquerda, né, fazendo com que os custos desse produtor sejam superiores e ele exija, de certa forma, uma compensação financeira maior para produzir uma certa quantidade ali que para ele é interessante. Então, eventos climáticos, digamos que num ano foi melhor, o clima ajudou mais a produção e ficou acima do valor, da quantidade, né, que o produtor esperava. Então desloca para a direita, fazendo com que os custos sejam inferiores e ele consiga produzir mais e entregar mais aos consumidores. Então, eventos climáticos também são exemplos. Temos também o caso de barreiras alfandegárias. Está ficando mais fácil para eu vender para outro país, faz com que a curva se desloque, né, para a direita, tornando os custos inferiores, ele consegue vender com mais facilidade para outros países, havendo ali, então, né, um aumento da oferta desse produto ao mercado, mesmo que seja internacional, o que talvez pode gerar uma diminuição da quantidade ofertada no próprio país, né? Que se começa a vender para o exterior, vai diminuir consequentemente, né? Provavelmente vai diminuir a quantidade oferecida no mercado interno. Acontece, mas a quantidade ofertada pelo produtor, nesse caso aí, né, vai ser superior. Nesse caso do mercado externo também, às vezes a própria variação do dólar faz com que, mesmo, o cenário está a mesma coisa, mas houve um aumento do dólar, torna mais interessante para esse produtor, por exemplo, vender lá para fora. Por quê? Está num preço de equilíbrio lá no exterior. Porém, se eu vender em dólar, a hora que eu trocar esse dólar por real, o real desvalorizado frente ao dólar, por exemplo, estimula, né, para que ele venda lá para fora, que quando trocar, ele vai receber mais reais. E torna, inclusive, aqui para o nosso mercado interno, mais caro. Por quê? Olha, se eu posso vender lá para fora, por que eu vou vender mais barato aqui dentro? Se eu vender lá para fora, eu vou ganhar em dólar, trocando o dólar por real, eu ganho um valor maior. Então é por isso que muitas vezes o preço do produto ele sobe, porque o dólar está mais caro e há um custo de oportunidade, que é uma coisa que nós vamos conversar mais para frente aqui em um outro vídeo específico para isso. Esse custo de oportunidade, eu vou deixar de vender aqui dentro, porque se eu vender aqui, se eu não corrigir o preço, eu estou perdendo. Então eu prefiro vender para o exterior, receber em dólar, trocar o dólar por real, e então eu tenho um lucro superior, né, ao que poderia obter caso não fizesse reajuste do preço. Então é um fator também. A própria variação, às vezes o mercado em si, externo, inclusive o mercado internacional, é estável, não houve aumento dos preços, mas a desvalorização do real, por exemplo, pode fazer com que o produtor interno seja estimulado a produzir mais para vender para fora, para receber dólar e trocar por real e ter um lucro superior, né? Já que nessa troca acaba acontecendo isso. Porém, pode acontecer o contrário também, o dólar cair e isso provocar uma queda dos preços internos aqui no nosso país, já que tornaria, de certa forma, menos interessante vender lá para fora, o que faz com que o produto fique mais dentro do país, aumentando a oferta desse produto, tornando, então, mais interessante para o produtor, para o vendedor, vender no mercado interno. Então, por isso que muitas vezes o governo controla o valor do dólar para poder estimular as vendas ou reprimir. O mercado interno está precisando muito desse produto, né, aqui no nosso país. Então, vamos tornar menos interessante vender lá para fora para que esse produto sobre aqui e a gente possa, né, satisfazer a nossa demanda. Então, tudo isso faz parte da política macroeconômica, né, da política de controle financeiro, vamos dizer assim, do país por parte do governo, que é uma das funções fundamentais, né, da União, do governo federal, né, esse controle das políticas externas e internas, né, principalmente a monetária. Esse controle estimula o mercado a funcionar de uma forma melhor, né, quando bem feita, e quando percebe que estamos precisando trazer mais dólares para a gente fechar nosso balanço comercial. É um assunto para um outro vídeo também, só trazendo aí, fazendo a ligação, porque
muita coisa da economia que conversa com a outra, né? Tem fatores, tem elementos da economia que conversam muito com outros, então não tem como a gente passar por alguns sem fazer esse link, tá? Mas, assim como acontece lá com a demanda, a gente tem que ter um certo senso crítico para interpretar como aquele efeito pode afetar o produto que a gente trabalha, por exemplo. Olha, houve uma mudança climática, isso afeta o produto que vai ser fornecido a mim, por exemplo? Afeta, vai diminuir a quantidade oferecida, então eu já posso esperar, esse produto provavelmente vai chegar mais caro até nós. Tem ali os fatores, né, de concorrência, né? O produto relacionado a ele ali subiu o preço, então espera-se que as pessoas mudem, né? Procurem mais desse produto que eu compro, por exemplo, como matéria-prima para produzir o meu produto. Então o que vai acontecer? Provavelmente vai subir também o preço do produto que eu compro. Um que é muito interessante é o caso da cana-de-açúcar. Há períodos em que há uma procura muito grande pelo açúcar em si, né? Que também é um subproduto da cana-de-açúcar, assim como o etanol e assim como, por exemplo, a cachaça, né? Que é um exemplo aí de uso de bebida típica brasileira. Então, há momentos em que a Europa procura muito mais açúcar e o Brasil é um grande produtor disso. Então, acaba que, às vezes, o produtor ali de cana-de-açúcar, ele pensa, vou deixar de produzir etanol, vou fornecer o material para produzir etanol, para eu produzir cana-de-açúcar e vender para a Europa e receber em euro, por exemplo. Então, é interessante para ele nesse caso. Mas quando acontece isso, qual que é o reflexo que acontece na nossa economia? Somos um país muito dependente de transporte rodoviário, o etanol é um combustível muito usado no nosso país, então o maior uso da cana-de-açúcar para produzir açúcar, gerando a diminuição da quantidade usada para produzir etanol, faz com que haja uma escassez de etanol no mercado. Fazendo com, por exemplo, né, etanol ali é um substituto da gasolina. Se o etanol fica mais caro, vai haver um efeito ali sobre a gasolina. Mas a gasolina em si não subiu. Mas o concorrente, vamos dizer assim, um bem substituto da gasolina, né, subiu o preço. Então o que se espera? Subiu o preço do etanol, só o etanol. Então as pessoas vão migrar para a gasolina, para aproveitar essa oportunidade, vamos subir o preço da gasolina também. E naturalmente as pessoas vão começar a procurar mais por gasolina. Então assim, tudo isso afeta, tá? Às vezes, o efeito que a gente vai observar não está acontecendo necessariamente no produto que a gente está vendo, mas em um relacionado a ele, às vezes de forma até indireta. E tudo isso, né? Tudo isso está ligado pelos elos da economia ali e acabam afetando e influenciando muito o funcionamento. Principalmente quando a gente falou aí sobre os combustíveis, o combustível é um fator que afeta muito, voltando lá ao assunto, né, da greve dos caminhoneiros, comentamos no começo, como parou o principal sistema de transporte do nosso país, que é o rodoviário, né, os caminhoneiros, começou a faltar produto. Então, o que acontece? A greve dos caminhoneiros fez com que essa curva de oferta se deslocasse para a esquerda aí, né, no nosso gráfico, fazendo com que faltassem produtos. Isso, de certa forma, fica mais caro. O custo do frete também é um que influencia muito essa curva, esse custo do produto, desestimulando, tornando mais caro o produto, tá? Por quê? Tudo é transportado de um lugar para outro, nem que seja de uma cidade vizinha para outra, acaba tendo um custo de frete. Então, este custo ele é incorporado no preço. Se o custo do transporte, se o frete aumenta, vai fazer com que essa curva desloque para a esquerda, tornando mais caro, né, para o produtor, para o vendedor, colocar esse produto à disposição. Vai chegar então mais caro ao comprador, a quem demanda esse produto. Então tudo isso a gente vai parar e pensar. Está acontecendo tal evento. Como que isso influencia aquele produto que eu vou procurar para comprar? Certo? Porque ele é oferecido para alguém. E este efeito ele não se aplica sobre a demanda, ele se aplica sobre a oferta. Quem vai negociar, quem vai oferecer esse produto a mim, ele vai ter algum impacto com este evento que está acontecendo? Não vai. Então você pode esperar, o preço deve permanecer o mesmo. Ou talvez o efeito causado pode ser um positivo,
né, que vai diminuir o custo daquela produção. O governo avisou que vai diminuir os impostos de tais produtos. O produto que você compra aí, para procurar para comprar, está entre os produtos que vai ter uma diminuição do imposto, então você pode esperar. É muito provável que o preço vai cair. A curva vai deslocar para a direita, ou seja, o custo vai ficar menor. Ele consegue oferecer de uma forma mais acessível para os seus compradores. O que é interessante, gente. O vendedor, o produtor, se ele tiver uma possibilidade de oferecer esse produto a um preço mais barato, para ele é interessante. Por quê? Ele consegue ali manter a margem de lucro dele, a quantidade, o valor, lucro, e o custo inferior. Então, aqui, ele consegue manter lucro. O lucro vai continuar na mesma margem. Porém, com um produto mais barato, ele, principalmente relacionado ao seu custo, o seu custo está mais barato, ele consegue oferecer o produto mais barato e mesmo assim manter a margem de lucro dele. Então, tem vários fatores que fazem com que esse produto se torne mais barato. Ele poderia pensar assim, não, mas eu vou aproveitar, vou manter o preço e vou aumentar o meu lucro. Dependendo do setor que o produtor está, muitas vezes ele faz isso mesmo. Mas, quando é um setor mais competitivo ali, o produtor que conseguiu se destacar dessa forma, conseguiu ali, por exemplo, um subsídio do governo, por exemplo, vai querer colocar um preço menor para poder ser mais competitivo e tentar ganhar de seus concorrentes. Então, todos esses estímulos, quando o produtor ou o vendedor consegue um preço inferior, ele tende a oferecer esse produto a um preço inferior no mercado para ver se torna mais competitivo. Então, de forma bem objetiva, a oferta é a quantidade que esse produtor, esse vendedor está disposto a colocar à venda o seu produto, produzindo e então vendendo, ou às vezes a pessoa compra do produtor para revender. Tudo isso está relacionado à oferta do produto. E quando há efeitos que podem afetar, vamos dizer assim, a sua capacidade de colocar esse produto à venda, seja de forma positiva, diminuindo, deslocando para a direita a sua curva, tornando mais barato o produto, ou para a esquerda, quando o produto se torna mais caro, ele está menos estimulado a vender aquele produto, então há um efeito sobre a oferta, o que vai afetar ali o preço que vai chegar esse produto para o consumidor, ou final, ou quem compra aquele produto para uso, por exemplo, para transformação em fazer algum outro tipo de produto. Então, tudo isso acontece aí, de acordo com os efeitos que chegam para esse vendedor, esse produtor. O que é o que a gente tem que levar como ideia desse vídeo? Saber fazer uma análise crítica de como esse fator que está acontecendo, esse fenômeno que está acontecendo na nossa economia, por exemplo, pode afetar esse produto que a gente está analisando. Afeta de forma positiva? Vai diminuir o custo desse produto? Então, provavelmente, esse produto tende a ter seu preço um pouco mais baixo para tentar seduzir mais consumidores, ganhar ali com mais competitividade. Aquilo ali vai prejudicar a forma que esse produto é produzido, por exemplo, vai tornar mais difícil de produzi-lo. Então, aquele produto vai ficar mais caro para o produtor e ele vai repassar esse valor para o consumidor. Então, essa análise ela é fundamental, principalmente para quem lida com o comércio mais diretamente, vamos dizer assim, mas para quem compra também, para você esperar e saber se planejar. Quando há alguns anúncios, por exemplo, vai subir o combustível, a gente já corre lá, para já abastecer, já encher o tanque. Para quê? Vou aproveitar enquanto o preço está desse jeito agora. Mas a própria corrida que esse consumidor faz ao posto gera uma pressão para que o preço já suba de antemão. Então, tudo isso é um fator que a gente tem que saber entender que é fundamental. Faz parte da nossa educação financeira, entender essa relação que a oferta e a demanda têm um com o outro e como eles se afetam. E é fundamental, é muito importante. E como eu disse lá no vídeo sobre oferta e demanda, a relação dos dois, se você entende oferta e demanda e essa relação que os dois têm, você consegue entender várias coisas dentro da economia, porque tudo está relacionado a alguém procurando e alguém oferecendo um certo produto. Então, espero que tenha sido produtivo para você esse vídeo, tenha sido interessante. Se você gostou do vídeo, deixa aí uma curtida, não custa nada para você e ajuda muito o nosso trabalho.
Deixa um comentário aí também se ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa que você quer que explique de uma forma diferente. Eu sempre vou dar uma olhada nos comentários, vou responder ali o que for possível. E se for algo mais delongado, precisa de uma explicação um pouco maior, a gente grava um vídeo falando sobre o assunto, não tem problema, tá? E deixa também sugestão para vídeo, se você acha que tem alguma coisa que você acha interessante, a gente corre atrás para atender a esses pedidos. Vou sempre dar uma olhada ali nos comentários. E também compartilha para alguém que você acha que vai achar interessante esse assunto e ativa o sininho para estar continuando essa conversa com a gente, tá? Quando tiver novos vídeos, você receber a notificação para a gente continuar essa conversa, porque a gente ainda tem muito a conversar. Até a próxima e eu espero por você.